Bom dia, Grupo Refúgio, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Como é bom estar aqui com vocês, como é bom estarmos juntos, aprendendo, compartilhando da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva, ela traz vida para nós, ela traz ânimo, ela traz um combustível que nós precisamos diariamente. E aqui no Grupo Refúgio, nós temos essa oportunidade, né, através do pão diário, todos os dias, de ter uma palavra para nossa meditação, para nossa exortação e para que nós possamos sermos fortalecidos espiritualmente. E a palavra de hoje que eu quero estar compartilhando nesta quinta-feira, no pão diário, está no Evangelho de João, capítulo de número 14. Eu vou ler do versículo 16 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará para sempre em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Que palavra maravilhosa, né? Quando eu estava meditando essa palavra, o Espírito Santo foi falando comigo sobre sobre a presença dele nas nossas vidas, como que a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, ela faz toda a diferença. Jesus aqui ele promete que ele deixaria o Consolador, o Espírito Santo é aquele que está presente nas nossas vidas, é ele que nos ajuda, é ele que nos capacita, é ele que nos consola. Existem momentos das nossas vidas que nós nos sentimos tão frágeis diante da nossa pequenez, porque nós somos humanos, temos nossos momentos de fragilidades, de fraquezas, mas nesses momentos o Espírito Santo de Deus, ele nos dá aquele combustível, aquele ânimo que nós precisamos para prosseguir, porque a nossa vida cristã, nem todos os dias nós estamos bem, nem todos os dias nós estamos com vontade de orar, de ler da palavra, né? Não é todos os dias que nós estamos com vontade de conversar. Tem momentos na nossa vida que nós passamos por tantas circunstâncias, por tantos momentos, e nós acabamos ficando triste para baixo. Mas nesses momentos, o Espírito Santo de Deus ele está disponível, e não só nesses momentos, em todos os momentos da nossa vida. E quando nós entendemos quem é o Espírito Santo, qual é o papel e a função dele, nós passamos a ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. O Senhor tem nos últimos dias falado muito comigo sobre o secreto, sobre uma vida de intimidade no secreto. E é muito importante, irmãos e irmãs, nós termos essa vida de relacionamento com o Espírito Santo de Deus, porque nós sozinhos não damos conta, nós sozinhos não conseguimos, mas quando nós buscamos a força e a ajuda que vem do Espírito Santo de Deus, nós passamos pelas dificuldades, nós passamos pelos momentos difíceis, mas nós sabemos que nós não estamos sozinhos, que existe alguém que nos ajuda, alguém que passa conosco, alguém que nos dá sabedoria, que nos ensina a lidar com as situações. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos mantém em pé todos os dias, quando as nossas forças se vão, quando nós não sabemos aonde recorrer, quando nós não sabemos como fazer e o que fazer. O Espírito Santo nos capacita e nos orienta, mas para isso nós precisamos conhecê-lo e ter uma vida de relacionamento e intimidade com ele. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração no pão diário de hoje, sobre nós entender que nós não estamos sozinhos, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que está conosco através do seu Espírito, que é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus quem nos faz caminhar
todos os dias em direção ao nosso alvo, que o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é um dia nós estarmos lá na eternidade, juntinho de Deus, juntinho de Jesus, livre desse mundo, livre das acusações desse mundo, livre das doenças. Existe um lugar preparado para mim e para você. Mas enquanto nós não estivermos nesse lugar, nós temos que estar aqui nesse mundo, passar pelas dificuldades, passar pelas lutas, porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas ele fala para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Eu não sei como você se sente, como você se encontra nesta manhã. Talvez você esteja passando por dias difíceis, talvez você esteja se sentindo sozinho, mas na palavra de hoje, o Senhor fala para você que você tem o Espírito Santo e você não está sozinho, e que o Espírito Santo, ele vai estar te direcionando, o Espírito Santo vai estar te orientando, o Espírito Santo vai estar intercedendo pela sua vida, porque diz aqui na palavra também, em Romanos, no capítulo de número 8, no versículo de número 26, diz que também o Espírito, semelhantemente, ele nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneiras com gemidos inexprimíveis. Então, tem momentos que nós não conseguimos, com as nossas palavras, expressar aquilo que nós precisamos e aquilo que nós estamos sentindo. Mas basta nesse momento você se colocar diante do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele intercede pela minha vida e pela sua vida. E ele leva até Deus, ele interpreta a Deus aquilo que nós estamos precisando. Por isso eu convido você a viver essa vida de relacionamento, essa vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus, porque a partir deste momento que você passa a conhecer, a se relacionar, a entender que o Espírito Santo, ele vai muito além do falar em línguas, ele vai muito além dos dons espirituais. O Espírito Santo, ele é uma pessoa da parte de Deus, a qual está presente na vida do cristão, e o Espírito Santo, ele deseja ter esse relacionamento comigo e com você, mas que você possa dar liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida e que você possa a cada dia desejar mais da presença do Espírito Santo de Deus, porque você tem acesso à presença de Deus, você tem o Espírito Santo na sua vida, então você não está sozinho. Se as pessoas viraram as costas para você, se as pessoas te caluniaram, te difamaram, se as pessoas, até mesmo que você ama, têm feito mal para você, não se preocupa, porque o Espírito Santo de Deus, ele também, ele nos justifica. O Espírito Santo, ele é o nosso advogado, e quem determina a última palavra é o Senhor. Então não se preocupa com o que as pessoas estão falando, com o que as pessoas acham, com o que as pessoas pensam a seu respeito, mas se preocupe com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus sabe a seu respeito. Então, quando nós entendemos isso na nossa vida, nós passamos a aquietar o nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus nesta manhã possa trazer a paz que você precisa, a paz que excede o entendimento, e que você possa sentir esse cuidado, que você possa entrar na presença do Senhor e levar ao Espírito Santo tudo o que você precisa, que eu tenho certeza que a partir do momento em que você tiver esse relacionamento com o Espírito Santo, a sua vida não será mais a mesma. E eu convido você a experimentar um pouquinho disso. Que Deus abençoe, que o seu dia seja abençoado e que o Espírito Santo possa aquecer a sua vida, aquecer o seu coração nesse dia, em nome de Jesus.